Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar sobre a meditação e como ela pode melhorar a nossa saúde mental nesse Dia Mundial da Meditação. A meditação, ela realmente é uma atividade mental, talvez um pouco esquecida pelas pessoas, mas ela pode ser usada não só para curar doenças, prevenir doenças, mas principalmente para promover a saúde mental. Na realidade, as pessoas ficam perguntando o que é meditar. Meditar é a capacidade que o ser humano tem de se concentrar. A maioria das vezes o que a gente vê no mundo do dia a dia das pessoas é a dispersão da atenção. Ou é a mídia, ou são os sons, ou são as pessoas, ou é o trânsito, ou é o trajeto, é tudo que a gente faz que fica chamando a gente para várias situações, vários momentos, várias propostas, decisões, ideias, tanto por estímulos que vêm de fora, mas também por estímulos que vêm de dentro. E tudo isso precisa ser interagir, precisa estar compilando esses dados para chegar a alguma decisão. Capacidade de meditar é a capacidade que nós temos de nos concentrar e, de preferência, em algum assunto ou alguma única imagem, às vezes um único som, e a gente chega ao ponto de poder se concentrar em ter pensamento nenhum, que é o pensamento zero. Mas o que isso tem de bom? É mais ou menos como se você pudesse pegar um carro, e poder dirigi-lo apenas com uma fonte de energia, com uma fonte de propulsão. E o que significa isso? Eu não tenho que ficar prestando atenção na direção, não tenho que ficar prestando atenção no câmbio, não tenho que ficar prestando atenção no chão. Eu simplesmente ligo o carro, coloco a trajetória e só vou vendo se ele vai pelo caminho certo. Eu estou focado aonde eu quero chegar, para saber se ele está indo para o lugar onde eu quero. Ficar prestando atenção se a roda está no chão, se o pneu está cheio, se o motor está com força, se eu estou no câmbio certo, na embreagem certa, se eu estou fazendo... Isso tudo dispersa a minha atenção. Mas qual seria a vantagem? Concorda que é bem menos estressante você entrar no banco de trás do carro, do Uber ou do táxi, passar para ele o destino e ficar lendo um livro? E ele é que faz o serviço de te levar até lá? E quando você chega, você fala, puxa, cheguei. Sem passar por estresse, sem passar por nenhum tipo de preocupação ou compilação de dados variáveis que a gente pega durante um trajeto. Isso é meditar. Por isso que a gente treina a meditação, a princípio, em ambientes com poucos estímulos. E isso é proposto, inclusive, nos meios religiosos, onde a pessoa aprende a se concentrar. No meio espírita é muito comum isso, a prática da concentração. Quem lembra das figuras, das imagens de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, quando ele ia escrever, psicografar, ele pedia que se diminuísse as luzes, que se colocasse uma música clássica e mesmo assim ele ainda escondia um pouco os olhos dele da luminosidade e aí nesse momento ele entrava num estado alterado de consciência promovido pela capacidade de concentração da mente. É possível usar isso de maneira técnica, como um método terapêutico? Sim. Não é necessariamente só em meios religiosos? Não. A meditação é uma característica do ser humano e ele pode usar isso a qualquer momento. A princípio, como eu falei, ele começa treinando em ambientes propícios, com pouca estimulação, e aí ele começa a ficar tão treinado que é possível ele meditar mesmo fazendo coisas. Posso falar da minha experiência quando eu ainda era residente em Franco da Rocha, que eu aprendi a meditação e meditava dentro do trem, que eu pegava lá na estação da Lapa e descia na estação de Franco da Rocha, no trem na direção de Jundiaí, naquela antiga estrada Santos-Jundiaí. E eu criei uma meditação que quando eu sentava ou estava em pé no trem, que fechava a porta na estação da Lapa, eu começava a meditação, que era uma espécie de imaginação direcionada, dirigida. E então eu fazia aquela historinha na minha mente e quando eu terminava a historinha, eu abria os olhos, a porta abria e eu descia. Era o tempo certinho que eu tinha calculado para aquilo. Isso é uma técnica de meditação.
E espiritualmente falando, ele nos favorece os estados alterados de consciência e o contato com coisas sublimes que, quando nós estamos com a atenção dispersa, podem passar de maneira desapercebida. E a espiritualidade conta com esses momentos para nos ajudar com ideias, com sentimentos, com insuflar ideias que nos ajudam nas decisões que nós vamos tomar no dia a dia. Por isso que tem a meditação para fins intrínsecos, como nós queremos nos preparar e nos sentir bem, e para fins externos, que é poder abrir nossos canais para observar, sentir e perceber coisas que estão além dos 5 sentidos.